Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa reflexão muito profunda, sabe? É uma ideia que vem de um texto do reverendo Pablo Wilhelms e que traz muito encorajamento. A gente vai falar sobre o que realmente significa ser nascido de Deus e o que é ser guardado pela semente. Olha, essa frase, ela bate fundo, né? Quem nunca se sentiu assim? Cansado, exausto, dessa luta constante contra o pecado. E essa vergonha que vem junto com as quedas, com os erros que se repetem. É um sentimento que a gente conhece bem demais. Mas o legal dessa reflexão é que ela começa exatamente aí, nesse lugar de fraqueza, para mostrar que é daí que pode nascer uma verdade que muda tudo. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. O ponto de partida para essa nova forma de enxergar a vida é entender uma coisa. A obra de Deus não é uma ação única. Pelo contrário, ela é dupla. Pensa assim, são como dois presentes, dois dons que Ele nos dá e que, olha só, são inseparáveis. E é justamente entender a diferença entre eles que vai ser a chave para a gente encontrar segurança e esperança, mesmo quando a luta está pesada. Então vamos dar uma olhada nisso mais de perto. A gente tem de um lado a justificação. Pensa nisso como algo que acontece num tribunal, lá no céu. É um ato legal. A nossa dívida foi paga, a condenação foi retirada. É o que Deus faz por nós, sabe? Muda o nosso status. Mas aí, do outro lado, tem a regeneração. E isso é um novo nascimento. Aqui é a coisa mais profunda. Deus não está só mudando um documento, Ele está mudando a nossa natureza. Ele pega aquele coração de pedra e coloca um coração vivo no lugar. É o que Ele faz dentro da gente. São duas ações bem diferentes, mas que andam sempre juntas, de mãos dadas. Ok, vamos focar um pouco mais nessa segunda parte, na regeneração, nessa obra que acontece por dentro. Para explicar como isso funciona, a Bíblia usa uma imagem, uma metáfora que é, poderosíssima. A ideia de uma semente divina. E essa passagem de João é a base de tudo. Presta atenção no que ela diz. Quem nasce de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque tem algo novo morando lá dentro. Essa tal de semente divina. Isso quer dizer que a pessoa vira perfeita da noite para o dia? Claro que não. Mas significa que uma dinâmica totalmente nova começou. O pecado, que antes era o rei do pedaço, perdeu seu domínio. O jogo virou. Tá, mas o que é essa semente, afinal? É importante entender que não é um esforço nosso, não é força de vontade, não é ser uma pessoa boa. O texto define essa semente como duas coisas: a palavra viva de Deus plantada no nosso coração e o próprio Espírito Santo morando dentro da gente. Ou seja, é algo que Deus planta. É uma vida que vem dele e que começa a crescer de dentro para fora. E as características dessa semente são, impressionante. Pensa só, ela é incorruptível. Isso quer dizer que nem o pecado nem o tempo podem destruir ela. Ela cresce e persevera, mesmo que a gente ache o processo lento. E o mais incrível de tudo, ela vai transformando a gente por dentro. Muda nossos gostos, nossos desejos, a direção da nossa vida. É uma força divina, poderosa e eterna que está ali, trabalhando. Bom, aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Se essa semente tão poderosa está mesmo lá dentro, por que a gente ainda luta tanto? Por que a batalha contra o pecado continua sendo tão real e às vezes tão brutal? A resposta é mais simples do que parece. O novo nascimento não é um interruptor que desliga a nossa velha natureza de uma vez por todas. A melhor analogia é essa. É como acender uma luz num quarto que estava totalmente escuro. A escuridão não é destruída, mas ela perde o domínio, perde o controle. A luz assume o comando. É isso que acontece. O pecado não reina mais. Ele está ali, mas não é mais o chefe. E como é que a gente vê essa nova natureza agindo no dia a dia? Bom, primeiro surge uma resistência ao pecado que antes não existia. A consciência fica mais ligada, mais sensível ao que é errado. Quando a gente cai, o Espírito Santo traz aquela tristeza, sabe? Aquela convicção de que aquilo não está certo. E talvez o mais lindo de tudo, um desejo novo por santidade, por fazer o que é certo, começa a crescer. E aqui, gente, está o ponto de virada de toda essa conversa. A luta não é um sinal de que estamos fracassando. Pelo contrário, a luta é a maior prova de que existe vida espiritual ali. Pensa bem, cadáveres não lutam, não sentem conflito, não sentem nada. Então, se existe essa batalha interna, se existe tristeza pelo erro, se existe um desejo de ser melhor, é porque a semente divina está viva e está trabalhando. Certo. Então vamos caminhar para a conclusão.
Se a nossa segurança não pode estar na nossa capacidade de vencer todas as batalhas, porque a gente sabe que falha, então onde é que ela está? A resposta é uma mudança de foco. A gente para de olhar para a nossa performance e começa a olhar para a fidelidade de Deus. A primeira coisa é entender onde a nossa segurança não está. E ela definitivamente não está na perfeição da nossa caminhada. Por quê? Porque a nossa caminhada nunca vai ser perfeita. Se a nossa esperança dependesse da gente nunca errar, bom, aí todo mundo estaria perdido, né? Mas, e aqui vem a grande verdade libertadora, a nossa segurança está na fidelidade de quem nos gerou para essa nova vida. É em Deus. A nossa capacidade de continuar tentando, de perseverar, no fundo é só um reflexo da fidelidade dele e nos guardar e nos segurar. E essa não é uma ideia solta, é uma promessa que está na Bíblia que serve de alicerce para a nossa segurança. Pensa comigo, Deus não começa um projeto para largar no meio do caminho. A obra da salvação, do novo nascimento, é dele, do início ao fim, e ele se compromete a terminar o que começou. E essa frase do reverendo Pablo Wilhelms resume tudo de uma forma linda e poderosa. Nascer de Deus cria um vínculo que não pode ser quebrado. O que nasce dele, ele não abandona. Simples assim. O abandono simplesmente não faz parte de quem ele é. Isso nos deixa então com essa reflexão final, que muda completamente a nossa forma de caminhar. A pergunta não é o que eu preciso fazer para merecer o céu. A pergunta é como eu caminho agora, sabendo que já pertenço a ele. Não é mais uma corrida desesperada por merecimento, mas uma caminhada confiante de quem vive uma nova realidade. Guardado não pela própria força, mas pelo poder daquela semente divina e, acima de tudo, pela fidelidade de quem a plantou.